onde e como os pais devem participar da escola. Essa é uma conversa longa e importante, sobretudo porque neste momento, neste contexto social, o que nós temos é sempre uma acusação dos dois lados, ou seja, a família acusa a escola de não permitir, né, que a família adentre esse espaço educativo, e a escola acusa a família de não querer adentrar nesse espaço educativo. E é claro que nesse embate, né, sobretudo nessa rigidez, nesse atrito, que não é um diálogo, nós não temos evolução. A evolução na relação entre escola e família, ela é urgente e ela precisa acontecer. Mas isso não pode ser um discurso aberto e tampouco um discurso frouxo ou desconectado da realidade que nós vivemos. Quando nós usamos no singular, né, o substantivo escola, nós temos uma ideia de que a escola é uma coisa só e de que todas as escolas, no plural, se resume a um tipo de escola no singular. E para mim, essa questão de relacionamento entre escola e família, ela primeiro precisa ser compreendida na multiplicidade da situação. Ou seja, nós precisamos falar em escolas e famílias. Se não colocarmos os dois substantivos no plural, nós não conseguiremos nem entender e tampouco operacionalizar alguma situação, algum desenvolvimento ou alguma ampliação nessa relação tão conturbada hoje em dia. Vamos por parte. Famílias, no plural. É óbvio que o modelo de família que nós temos hoje, ele não corresponde ao modelo de família da década passada, nem o modelo de família do século passado e nem do século XIX ou XVIII ou XVII. O que nós precisamos então compreender nessa questão? Nós temos que entender a família no contexto de hoje. Não adianta ficarmos, todos nós, né, do contexto social, não só da escola, mas todas as instituições. A instituição legislativa, a instituição acadêmica, a instituição religiosa. Se as instituições continuam olhando para as famílias como se as famílias fossem únicas e, portanto, família no singular, nós deixamos de abraçar, e no sentido de abraçar e acolher, a multiplicidade das famílias. Hoje nós temos filhos que são criados por avós, por tios, por pais, por mães, somente mães, pais e pais, mães e tantas outras combinações de famílias. Mas ignorar esta condição, ignorar essa realidade, tem sido, sim, a tônica de muitas dessas instituições. O que eu quero dizer com isso? Que é importante que as religiões, que o judiciário, que as instituições financeiras, que as instituições de organização, de controle de violência, as instituições de formação, que todas as instituições sociais entenda e acolha a multiplicidade das famílias. E quando eu falo na multiplicidade das famílias, eu estou dizendo na multiplicidade que estas famílias trazem. Nós temos uma Constituição brasileira que garante essas diferenças a todas as famílias, seja na condição religiosa, seja na condição cultural, seja na condição política, ou seja, além das diferenças nas composições, nós também temos as diferenças nas considerações que estas famílias trazem. Nós tínhamos lá no passado, por exemplo, as formaturas, né, das escolas, das universidades, onde nós tínhamos o famoso culto ecumênico. O culto ecumênico, lá na década passada ou no século passado, ele era basicamente feito por um padre, representante da Igreja Católica, e por um pastor, de qualquer que fosse a consideração, oriundo de uma igreja evangélica. Hoje, nós não teríamos mais legitimidade em fazer um culto ecumênico ao modo dos anos 80 do século passado, por exemplo. O que isso quer dizer?
que as outras representações, né, as religiões com matrizes africanas, por exemplo, as religiões orientais e outras tantas religiões que têm os seus representantes nas escolas, nas universidades, eles também clamam para si o mesmo direito em participação dos famosos cultos ecumênicos que lá no passado não incomodava ninguém, mas que hoje com certeza incomodará. Portanto, os pais que são de origem religiosa de outra natureza, que não essa bipolaridade, né, evangélico ou católico, também têm o mesmo direito de participação, de palavra e, portanto, de acolhimento no que nós chamávamos no passado de culto ecumênico. Então, só essa questão religiosa já mostra o quão importante é considerar a multiplicidade, as diferenças. Se não entendermos, e quando eu digo se não entendermos, se todas as instituições não entenderem a partir de agora essa diferença, nós estaremos sempre nesse embate. Não que nós tenhamos todos que concordar com tudo de todas as diferenças, não é este o princípio, mas a aceitação, a tolerância, a convivência, a pacificação entre todos, esse é um princípio de democracia, um princípio de diferença e um princípio de dignidade. Então, se todos nós, instituições sociais, entendermos que as famílias se constituem na pluralidade dos tipos, das orientações, dos valores, nós já começamos a entender que esse possível diálogo, essa possível relação entre escola e família tem que também ser a partir da multiplicidade. Dias atrás eu passei na frente de uma grande escola na cidade onde eu vivo, que é Curitiba, no Paraná, e tinha um slogan, uma frase na frente da escola, né? Aqui é a escola do teu filho com os valores da tua família. E eu fiquei assustado, né? Porque uma escola que aparentemente deve ter por volta de 1.000 alunos, dizer assim no singular, a escola do seu filho com o valor da sua família, me pareceu petulância demais ou ignorância demais. Porque a escola de uma família e de um filho não é a escola de todos. É impossível fazer uma escola que eu contemple 1.000 famílias, 1.000 constituições de valores e 1.000 diferenças familiares. E todas as famílias têm. Então, nesse caso, seria importante a escola ou retirar esse slogan porque ele não é verdadeiro, ou retirar esse slogan porque ele é discriminador, ou retirar esse slogan porque ele é absolutamente desnecessário e chocante, ou retirar esse slogan porque eu não consigo fazer o que eu estou oferecendo. Ou seja, a escola particular do teu filho para um valor particular da tua família. Isso é impossível. Aliás, se resgatarmos o verdadeiro papel da escola, nós vamos ver que na escola é o lugar da coletividade. Aliás, Vygotsky, que é o pai do contexto social, quem nos escreveu uma teoria gigantesca sobre a importância e o impacto do contexto social, ele vai nos dizer que todo conhecimento é socialmente determinado. Isso quer dizer que não importa o que livros possam nos ensinar, os ensinamentos dos livros, eles estarão sempre em confronto, em convivência, em diálogo, em mistura, né? em hibridização com aquilo que o contexto social apresenta. Porque o conhecimento, ele é flexível, ele é vivo, ele é dinâmico e ele vai se modificando a partir da interferência do outro, a partir do ponto do outro. Eu vou voltar mais um pouco nessa constituição de família, porque se não houver a compreensão do que são as famílias de hoje, do século XXI, nós não teremos como compreender por que essa relação é tão difícil com a escola do século XXI. Então, alongando um pouquinho mais, nós também temos outra informação que é importante nesse contexto familiar ou nesses contextos familiares, que é a questão do letramento, a questão do conhecimento, a questão da formação, a questão da intelectualidade. Nós falamos de assuntos X, Y, Z como se todas as pessoas pudessem compreender nos contextos familiares dessas situações.
E se as pessoas nos contextos familiares não podem compreender, ou não querem compreender, ou não têm acesso para a compreensão de determinados temas, como é que eu vou exigir que a família tenha formação, conscientização, aceitação para temas que a família não tem condição de compreender? Ou seja, que ela depende da voz do outro ou do conhecimento do outro para tomar a decisão. Complicado? Mas eu facilito, eu explico. Nós achamos que todas as famílias podem tomar decisões a respeito do aborto, a respeito de gênero, a respeito de finanças, a respeito de gravidez na adolescência, a respeito de orientação política, a respeito de orientação religiosa, etc, etc. Partimos do princípio que independe da condição social, ou da condição intelectual, ou da condição financeira, ou da condição social da família, ela tem poder de tomar decisão. Mas isso não é verdadeiro. Por quê? Porque dependendo da posição que as famílias ocupam nessas camadas sociais, as decisões são tomadas por elas. Falam em nome dessas famílias e fazem escolhas em nome dessas famílias. E pela limitação que elas têm de acessos mais alongados, de conhecimentos mais elaborados e de acesso à multiplicidade de informação, elas acatam, elas pegam aquilo que está mais próximo. Já é antiga a afirmação de que onde o Estado não chega, outras instituições chegam. Então, onde o Estado não chega com a escola, com a informação, com o conhecimento, com a saúde, com o saneamento básico, outras instituições chegam. E, além de outras instituições, outras forças sociais também chegam no mesmo lugar. Chegam, então, o crime, chegam, então, outras situações que nós não gostaríamos, mas elas também têm força de chegar nessas famílias antes do Estado, ou porque o Estado não chega lá. Então, vamos pensar que as diferentes famílias brasileiras, que vivem nas diferentes geografias brasileiras, nos distanciamentos que o Brasil apresenta, nos mais de 5.000 municípios que o Brasil tem, nem todos têm acesso às mesmas informações, nem todos têm acesso às mesmas qualificações, às mesmas condições de entendimento. Então, cobrar de todas as famílias do Brasil inteiro uma visão não capacitista é complicado. Por quê? Porque muitas vezes a grande maioria das famílias tem visões capacitistas porque não tiveram acesso a outras informações. Então as pessoas vão ter a visão que lhes possibilitam, né, as visões que elas tiveram acesso, as visões que elas alcançam compreender. Ir além depende da chegada de outras informações, depende dessas outras instituições, ou seja, depende do Estado, depende da religião, depende da escola, depende das instituições várias que vão formar essa multiplicidade e que, portanto, dá condição dessas famílias tomarem decisões. Eu fico muito preocupado porque muitas vezes nós queremos exigir das pessoas que elas tenham comportamentos de aceitação, de compreensão, de não discriminação, de não violência verbal, de não bullying, disso e daquilo, e nós cobramos isso via rede social. Mas as redes sociais, da qual todas as famílias acabam tendo acesso, são redes sociais também desviadas, ou seja, também fatiadas. Todo mundo sabe que os algoritmos fazem isso com as pessoas. Dependendo de quem você segue, dependendo da linha de pesquisa, a linha de pensamento que você tem diariamente, você é encaminhado somente para aquele lugar, ou somente para os parecimentos, para o dialógico com aquilo. E aí o antagonismo, né, não aparece para você. Então você acaba tendo formação, pensamento e compreensão direcionado por aquele viés, mas perde a amplitude, perde a multiplicidade. E o último ponto em relação à família é, de fato, qual é o papel de uma família hoje? No passado, a família tinha como papel educar os filhos no sentido de respeitar as camadas que nós chamamos de camadas cuja a ancestralidade, cuja a antecedência
se sobrepunham, né, fossem maiores do que a das crianças. Então, a família tinha o papel de dizer: esse é seu tio, sua tia, seu avô, seu bisavô e seus professores, e a eles você deve respeito. No passado, as famílias tinham como papel encaminhar os filhos para o mundo do trabalho, de várias naturezas, mas quase sempre era: você vai estudar para ser alguém na vida. Ou você não presta para o estudo, vai trabalhar com o papai, vai trabalhar com a mamãe. Ou você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. No passado, as famílias tinham como prioridade, ou como uma das prioridades, conduzir quase que totalmente o processo de escolha e de valores dos seus filhos. E aí eu perguntaria: hoje as famílias ainda têm esse mesmo papel? Alguma família ainda tem esse mesmo poder de fazer escolha pelos filhos, de orientar os filhos, de encaminhar os filhos sem as interferências das outras instituições sociais? Então, se a resposta para uma só dessas perguntas é não, nós já temos aí a diferença que nós tanto precisamos. O papel da família hoje é mas se eu pensar nas diferentes famílias que eu venho colocando até esse momento da nossa fala, todas as famílias têm papéis diferentes. Todas as famílias têm interferências diferentes nos seus papéis. E essas diferenças de condução da família e as diferenças de intervenções levam as famílias a serem tão diferentes. Portanto, a hora que essa instituição família chega na porta de uma escola, a escola está dizendo: nós aqui temos um projeto coletivo. O nosso projeto coletivo é baseado numa teoria que é sócio-histórica, que é genética, que é conservadora, que é religiosa, que é profissional. Ou seja, qual é a concepção dessa escola? Porque essa escola não vai conseguir dar ao seu filho os seus valores. Por quê? Porque nesta mesma escola nós temos 500, 600, 800 outros alunos que vêm de outras famílias com outros valores e querem outras conduções. Então, essa multiplicidade da escola, ela acaba se resumindo numa coletividade, que muitas vezes se perde. E aí estou puxando a orelha da escola, da instituição escola. Quando eu falo da instituição escola, nós precisamos pensar: toda escola tem um projeto político-pedagógico. Se você não sabia disso, procure se orientar. Na escola do teu filho, seja ela pública ou privada, existe um projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico dá origem a uma proposta pedagógica e ambos os documentos são baseados em teorias. Nesses dois documentos, nós temos orientações metodológicas, orientações práticas, projetos que serão desenvolvidos, perfil de aluno a ser construído, perfil de professor a ser lapidado, buscado, preparado e formado, e perfil de formação do primeiro ao último ano daquela escola. Ou seja, o papel de um diretor escolar, de um coordenador pedagógico, ou o papel da equipe diretiva de uma escola, em tese, é transformar esta proposta pedagógica e este documento que orienta essa proposta pedagógica numa ação diária. Por quê? Porque quanto mais o projeto político-pedagógico e a proposta pedagógica da escola é compreendido pelos professores, mais forte se torna o projeto educativo. O que acontece muitas vezes é que você chega numa escola, lá dentro dos armários ou das gavetas, tem um projeto político-pedagógico, tem uma proposta pedagógica, mas tem um professor em sala de aula fazendo o que ele quer, fazendo o que ele pensa, fazendo o que ele deseja e esquecendo da coletividade. E aí nós estamos tendo problemas. Por quê? Porque se um professor sozinho fala em nome da escola, instituição, a escola, instituição, ela tem um único documento, que é o projeto político-pedagógico, que se transforma numa proposta que é a ação diária de cada professor. Esse projeto tem embasamento teórico, tem teorias, tem orientações, perfil de aluno, perfil de professor e perfil de trabalho. Todos os professores, zeladores, secretários, administrativos, coordenadores devem
trabalhar ao máximo, estudar o máximo possível para compreender que projeto pedagógico é esse. Então, o meu trabalho, o meu ofício educativo precisa estar baseado naqueles princípios todos, porque aqueles princípios todos estão lá no projeto político-pedagógico dessa escola. Ou seja, um só ponto, um só peso, uma só medida, um só projeto pedagógico para as diferentes famílias que fazem parte. Porque esse um só projeto pedagógico, ele é feito pensando no atendimento desse perfil de aluno que a escola, como instituição, está buscando. Então, dentro da sala de aula, cada professor com a sua disciplina vai executar, desenvolver um projeto maior que é coletivo, que é para todos. Isso acontece numa escola de princípio religioso, por exemplo, uma escola adventista tem um projeto político-pedagógico que é baseado nessa concepção adventista. Uma escola Waldorf, uma escola montessoriana. Todas essas escolas têm um projeto político-pedagógico baseado nesses princípios. Portanto, a família, né, no individual, quando busca essa escola, precisa saber: meu filho terá aula baseada num princípio montessoriano. O que diz essa teoria montessoriana? Meu filho terá aula baseada num projeto Waldorf. O que diz essa teoria? Meu filho terá aula baseada num projeto de inspiração Reggio Emilia. O que diz essa inspiração Reggio Emilia? Meu filho terá aula baseada num princípio adventista, num princípio luterano. O que diz essa fundamentação? Aí é que começam os problemas. Muitas vezes, e eu posso falar isso de maneira muito concreta, a família não é luterana, a família não é adventista, mas matricula o filho numa escola cujo princípio é esse. E aí os valores desta família, no singular, os valores desta criança ou deste aluno não estão de maneira nenhuma concatenados, ou seja, orbitando em volta dos princípios dessa escola. A escola está errada? Não, não está errada, porque a escola tem um projeto político-pedagógico. Mas esta família não pode e não quer orbitar, girar em torno desse projeto. E aí a gente tem problema. Também isso acontece com várias outras teorias, não só do princípio religioso. Você tem um filho numa escola de pedagogia mais participativa, e aí você quer que o teu filho tenha apostila, tarefa para fazer todos os dias, tarefa de casa, preenchimento de apostila, mas naquele princípio de escola não tem material didático estruturado, não tem apostila, não tem livro didático, e você vai estar brigando com a escola. Então, até esse ponto, eu estou trazendo a reflexão de que nós precisamos entender o nosso filho, o nosso aluno, o nosso vizinho ou qualquer aluno, ele é individual e vem de uma família. Mas esta família individual vai buscar uma escola que tem um projeto coletivo. Não precisa ser igualzinho, de maneira nenhuma, mas eu usei o verbo orbitar. A minha família, os meus valores precisam girar em torno do valor daquele projeto pedagógico daquela escola. Essa é a primeira condição. Só que muitas vezes a família assim, mas não tinha uma escola perto da minha casa do jeito que eu queria. Olha, quando nós estamos falando de educação de filhos, mesmo que seja da escola pública, é possível que os pais participem. Por quê? Mesmo na escola pública, para aqueles que não têm condição de escolher na cidade ou em outro lugar, outra escola para o teu filho, há a previsão de participação dos pais nessa escola. Ou seja, através da PM, da Associação de Pais e Mestres, através das organizações de pais que participam dessas escolas, através dos conselhos municipais de educação, através da organização dos estudantes. Quer dizer, há sim muita abertura para que pais de diferentes naturezas possam participar, mesmo de uma escola pública, do projeto político-pedagógico dessa escola. Se todas essas vozes diferentes participam desse projeto, esse projeto vai estar muito mais próximo para que todos possam orbitar em torno dele. Este é o grande início. O início ou reinício da relação escola e família é entender a multiplicidade de famílias diante do projeto coletivo da escola.
Quando o pai matricula o seu filho numa escola, ele tem que saber onde é que ele está colocando o filho dele. Ele tem que entender o projeto. E aí, como eu disse anteriormente, como é que os pais vão entender de projetos, como é que os pais vão entender de proposta pedagógica, se na maioria dos casos não há interesse, não há informação e não há formação. Muitos pais não têm ideia do que seja um projeto político-pedagógico, do que seja uma escola, não tem formação, não tem letramento, não tem qualificação, não tem esclarecimento. Como é que eu vou participar de alguma coisa que eu não sei nada, absolutamente nada? E aí entra um papel solidário, acolhedor da escola, que hoje é importante que a escola ensine o pai a ser pai ali dentro. É importante que o projeto educativo da escola hoje, já que a escola está universalizada a todos, é importante que a escola universalizada a todos possa dizer para o papai e para a mamãe: olha, queremos você aqui e aqui funciona desta maneira e você pode participar desta forma. Você pode vir conosco? Se o projeto educativo de uma escola não envolve a família, nós ficamos andando na margem, na beirada, sem entrar no miolo daquela situação. Então eu peço que todos vocês possam pensar e pensar muito nessa relação de escola e família, justamente porque sem essa relação de parceria, nós não vamos evoluir, visto que com o processo de inclusão batendo a nossa porta, só há resultado no processo de inclusão quando família e escola trabalham juntas. E mesmo que não seja um processo de inclusão, mas o processo de educação de uma criança é uma parceria entre diferentes instituições. E se essas diferentes instituições não afinam um diálogo, não afinam um discurso, para qual lado a criança vai? Então, a criança vai para o lado da escola, vai para o lado da família, vai para o lado da internet. Quem é que tem a voz mais potente na percepção da criança? Quem é que fala mais, que fala diariamente, que tem a maior força de impacto na percepção da criança? Qual é essa instituição? Se todas as instituições falarem a mesma fala, dialogarem o mesmo diálogo, plantar a mesma semente, seguramente a criança vai perceber a coerência. E é essa coerência que tem dado resultados extraordinários pelo mundo afora. Não esquece que educar é um ato de persistir, mas com delicadeza.